Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Agnes e você está no Olha Só Que Papo. Por aqui a gente fala sobre empreendedorismo, trabalho, educação, vida, família, tudo que tange aqui o dia a dia. Às vezes tem um surto, às vezes tem fofoca, às vezes tem coisas engraçadas e às vezes tem papo sério. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like nesse vídeo, deixa o seu comentário. E hoje a gente vai ler aqui um estudo do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, sobre a redução da jornada de trabalho. Muito se fala, assim, nos últimos tempos, muito tem se falado sobre o fim da escala 6x1. Eu sou a favor do fim da escala 6x1, já trabalhei 6x1, já tive empresa aonde os meus empregados ali trabalhavam 6x1, trabalhavam 12x36, então eu vivia ali os dois lados do negócio. Realmente é uma escala que é muito difícil, é muito cansativa e, enfim, gera muita polêmica. Geralmente, quem é contra a redução da escala nem trabalha nessa escala. Vamos ler aqui esse artigo que fala sobre redução da jornada de trabalho teria custo similar ao de reajustes históricos do salário mínimo. Nos grandes setores como indústria e comércio, o aumento no custo operacional seria inferior a 1%. A nota técnica também contesta a relação mecânica entre diminuição de jornada e redução do PIB. Pessoal, é o seguinte, eu não sou especialista em economia, certo? Eu sou formada em administração, pós-graduada em gestão de pessoas. O meu foco maior na administração sempre foi no RH, ali, né, na gestão de pessoas. Trabalhei bastante em setor fiscal, em relacionamento com o cliente. Não sou especialista em economia, mas eu acho pertinente trazer isso aqui. Vamos ler esse artigo, vocês vão deixando aí nos comentários qual é a opinião de vocês e eu vou falando um pouco sobre a minha opinião, que não sou detentora da verdade, certo? E quem começar com hate aqui vai ser bloqueado nos comentários. Policial! Os custos de uma eventual redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais seriam similares aos impactos observados em reajustes históricos do salário mínimo no Brasil, que indica uma capacidade de absorção da medida pelo mercado de trabalho. A conclusão é de uma nota técnica publicada nesta terça-feira, dia 10 de fevereiro, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Avançada, o IPEA, que analisa os efeitos econômicos da eventual redução da jornada hoje, predominantemente de 44 horas semanais, associada à escala 6x1. Considerando os grandes setores como indústria e comércio, nos quais estão mais de 13 milhões de trabalhadores, o impacto direto de uma redução da jornada para 40 horas seria inferior a 1% do custo operacional. Os resultados indicam que a maioria dos setores produtivos apresenta a capacidade de absorver aumentos nos custos do trabalho, ainda que alguns segmentos demandem atenção específica. Ou seja, não são todos os setores que trabalham com esse tipo de jornada. Análise feita pelos técnicos de planejamento e pesquisa Felipe Pateu e Joana Mello e pela bolsista Juliane Siriaco, acho que é baseada nos microdados da Relação Anual de Informações Sociais, que é a RAIS de 2023. A RAIS não existe mais, tá, gente? Hoje em dia tudo é pelo e-social, hoje em dia já vai tudo no e-social, mas eles usaram a base de dados que tinha, que era a RAIS. O estudo analisa a redução da jornada de trabalho como um aumento do custo da hora trabalhada, adotando uma abordagem distinta de parte da literatura acadêmica, que tende a associar a redução da jornada a uma queda automática do PIB. A gente vê muitos vídeos sensacionalistas aí nas redes sociais falando sobre isso, falando que o PIB vai diminuir, que o brasileiro é vagabundo, que a gente não gosta de trabalhar, que vai reduzir o PIB, que o país vai entrar no buraco e por aí vai. Não que a nossa situação esteja muito boa. Não que eu seja a favor do governo atual. E nem do anterior, nenhum dos dois. Não sei se vocês sabem, mas
dá para não concordar nem com um nem com o outro 100%. É isso. A limitação da carga horária do trabalhador é entendida como um aumento do custo da hora de trabalho. Os empresários podem reagir de diversas formas a esse aumento. Reduzir a produção é uma delas, mas eles podem também buscar aumento na produtividade ou contratar mais trabalhadores para suprir a carga horária que cada um dos empregados anteriores deixou de disponibilizar. Isso geraria um custo, né? Se você precisa contratar mais funcionário para suprir ali aquelas horas que você está tirando de trabalho dos outros empregados, tecnicamente isso é um custo que vai aumentar ali para o empresário, mas também, dependendo do setor, é possível estudar se não vale um investimento ali melhor, maior em maquinário, né? Ao invés de trocar pela Land Rover do ano. Eu digo isso para funcionários, para empresas pequenas, tá? Porque multinacionais, empresas gigantescas, tirando o setor do varejo ali, do atacarejo e de shopping centers, não tem escala 6x1, tá, gente? A redução da jornada de trabalho elevaria o custo médio do trabalho seletista em 7,84% no caso de uma jornada de 40 horas semanais. Porém, ponderando os resultados pelo peso do trabalho no custo total de cada setor, as estimativas indicam efeitos reduzidos nos custos totais. Os grandes setores com forte geração de empregos, como a indústria e o comércio, o efeito estimado é inferior a 1% do custo operacional total, o que indica maior capacidade de absorção de eventuais mudanças na jornada. Já empresas de serviço, como vigilância e limpeza, tendem a ser mais diretamente afetadas. Esse é o mercado que vai mais ser afetado, é o mercado de serviços. Geralmente, as pessoas que trabalham na parte administrativa, não trabalham há muito tempo já na escala 6x1, geralmente trabalham 5x2, que é o famoso segunda a sexta-feira. O maior impacto em termos de custo operacional é de 6,6% para o setor de vigilância, segurança e investigação, que é vigilante, portaria, esse tipo de coisa. Mas os autores argumentam que não necessariamente o aumento do custo do trabalho implica a redução da produção ou aumento de desemprego. Segundo eles, o Brasil já enfrentou choques relevantes no custo do trabalho, como os associados a aumentos do salário mínimo. Aumentos reais que chegaram a 12% em 2001, 7,6% em 2012 e 5,6% em 2024 não causaram efeitos negativos sobre o nível de emprego. Uma coisa que pouco se fala também é que todo empregado tem direito ao dissídio anualmente. Então, assim, o último ano que eu trabalhei com prestação de serviço, o dissídio, que foi o aumento de salário dos empregados daquela categoria, foi de 6,9%. Daí também teve o aumento no valor da cesta básica, teve o aumento do transporte, que todo ano tem aumento do metrô, aumento do ônibus. Então, tudo isso foi um aumento no custo da empresa. E isso a gente já coloca ali no custo que anualmente esse custo vai se elevar, certo? Então, eu acredito que tenha a ver com isso, tá? O aumento do salário mínimo não causou efeitos negativos sobre o nível de emprego. A redução da jornada de trabalho prevista na Constituição de 88 também não teve impacto negativo sobre emprego, porque até 88 a jornada de trabalho era maior e a partir da Constituição Federal de 88 também tiveram ajustes na CLT, essa jornada foi reduzida. Impactos setoriais. A grande maioria dos 44 milhões de trabalhadores seletistas na RAIS 2023 tinha jornada de 44 horas semanais. 31.774.457, que equivale a 74% dos que tinham jornada informada. Em 31 dos 87 setores econômicos analisados, mais de 90% dos trabalhadores têm jornadas acima de 40 horas semanais. Alguns segmentos do setor de serviço, isso fora o que não é declarado, tá? Hoje em dia, com o advento aí do e-social, que já faz a admissão do empregado na hora, se o empregado teve algum tipo de afastamento, qualquer ocorrência do trabalhador ali dentro da empresa tem que ser informada
imediatamente para o e-social, certo? Então, isso diminui muito a subnotificação, porque existia muita subnotificação, né? Por exemplo, o empregado que faz a jornada dele, ali a empresa declara aquela jornada e por fora daquilo ele faz uma horinha extra todo dia. A empresa paga ali ele por fora. Então, hoje em dia, essa subnotificação diminuiu bastante e estamos considerando ali a raiz de 2023, tá? Que já tinha maior subnotificação. Alguns segmentos do setor de serviços se destacam pela combinação entre forte uso de mão de obra e impacto relativamente maior nos custos, como serviços para edifícios, vigilância, seleção e agenciamento de trabalhadores. Nesses casos, o efeito mais direto é a famosa terceirização, é o funcionário terceirizado, tá? Nesses casos, o efeito mais direto da redução da jornada indica a importância da realização de estudos para avaliar a necessidade de medidas governamentais para mitigar eventuais impactos. Grandes empregadores, como os da fabricação de produtos alimentícios e comércio atacadistas e de veículos, registraram um impacto inferior a 1% nos custos. Somados, esses setores concentram cerca de 6,5 milhões de vínculos de trabalho. Cerca de 10 milhões de vínculos estão em setores nos quais o aumento do custo da mão de obra supera 3% do custo total da atividade, e aproximadamente 3 milhões em setores com impacto superior a 5%. Abre aspas, nós verificamos através de dados das pesquisas setoriais do IBGE que o trabalho ocupa hoje uma parcela relativamente pequena do custo operacional desses setores. Fecha aspas, destaca Patel. Como o impacto de uma mudança legislativa no custo da hora de trabalho é moderado, 10% no caso de redução de 44 para 40 horas, a ponderação com a participação do custo de trabalho no custo operacional total leva à conclusão de que o impacto total no custo da operação do comércio varejista seria pouco superior a 1%. No caso da indústria, nós desagregamos a análise em 23 diferentes setores, mas a lógica é a mesma. Ainda que haja variação quanto à intensidade de utilização de mão de obra e jornadas superiores a 40 horas, continua. Tamanho das empresas, eu acho que é aí que o bicho pega. A empresa menor vai ter um impacto maior do que as multinacionais e as empresas gigantescas aqui. Além dos critérios setoriais, a análise considera o porte das empresas e sua capacidade de reorganizar as escalas de trabalho. Empresas menores têm proporcionalmente mais trabalhadores com jornadas superiores a 40 horas, porque a empresa não tem como custear e geralmente as empresas menores têm um uso maior de mão de obra, é mais operacional do que na tecnologia, por exemplo. Então, geralmente não é empresa que tem trabalho automatizado, uso de tecnologia, é mais mão de obra braçal mesmo, tá? Enquanto a média nacional indica que 79,7% dos trabalhadores têm jornadas superiores a 40 horas semanais, esse percentual sobe para 87,7% nas empresas com até 4 empregados e para 88,6% naquelas que empregam entre 5 e 9 trabalhadores, ou seja, quanto menor, mais tempo o trabalhador trabalha, né? Trabalhadores atualmente submetidos a jornadas superiores a 40 horas somam 3,39 milhões nas empresas com até 4 empregados e 6,64 milhões quando se consideram aqueles com até 9 trabalhadores. O redirecionamento do olhar para pequenas empresas revela setores que não estavam entre os mais destacados, como educação, atividades de organizações associativas e outros serviços pessoais, como lavanderias e cabeleireiros, nos quais predominam jornadas estendidas entre empresas com até 4 trabalhadores. Aqui a gente vai entrar num dado importante, que é quanto menos instrução o trabalhador tem, mais ele vai trabalhar e menos ele vai ganhar. Jornada de 44 horas concentra menor renda e escolaridade. A remuneração mensal média para os vínculos de 40 horas semanais é de 6.211. Os trabalhadores com jornada de 44 horas recebem, em média, apenas 42,3% desse valor. Ou seja, eles ganham até, no máximo, R$ 2.900 por aí.
A desigualdade é ainda maior quando se observa o salário por hora. A remuneração horária da jornada de 44 horas corresponde a 38,5% daquela registrada entre os contratos de 40 horas semanais. Mais de 83% dos vínculos de pessoas com até o ensino médio completo estão nessa condição, proporção que cai para 53% entre aqueles com o ensino superior completo. Diferentemente de outras características sociodemográficas, a incidência de jornadas estendidas mostra forte associação com o nível de escolaridade. Em geral, essas jornadas mais longas predominam em ocupações que exigem menor reconhecimento de escolarização formal, especialmente em atividades simples da indústria, agropecuária e comércio. Já técnicos e profissionais de nível superior, mesmo atuando nesses setores, estão concentrados em grupos ocupacionais com menor prevalência de jornadas prolongadas. Dos trabalhadores registrados, apenas 41% são mulheres, em consonância com estudos que apontam uma menor incidência da formalização entre elas. A proporção é ainda menor em faixas com maiores jornadas semanais e salários abaixo de 2 salários mínimos, corroborando os estudos que associam a presença feminina em ocupações de menor carga horária à necessidade de conciliar trabalho remunerado com responsabilidades relacionadas ao cuidado. A presença feminina ainda é muito maior em atividades que exigem cuidado, como cuidadores, educadores infantis. Esse tipo de trabalho predominantemente é feminino. É importante entender as consequências sociais da redução da jornada máxima de trabalho. Demonstramos que ela reduziria desigualdades no mercado de trabalho formal, uma vez que as jornadas estendidas estão mais presentes em trabalho de baixa remuneração e maior rotatividade. O possível impacto sobre o PIB deve ser sopesado com o aumento da qualidade de vida do trabalhador. É sobre isso, eu acho que o maior ganho que existe na redução de jornada é qualidade de vida. A gente vê tantas pessoas aí... Quando a gente fala em burnout, né, que... O burnout, ele é a sobrecarga de trabalho. Muito se fala em burnout no corporativo, em pessoas que trabalham com gestão, mas pouco se fala do burnout do trabalhador ali, que está trabalhando com limpeza, que está trabalhando na portaria, que está trabalhando na produção. É muito importante a gente falar da qualidade de vida desse trabalhador que ganha menos de 2 salários mínimos e tem condições de trabalho muito ruins, né? A gente tem a nota técnica aqui, eu vou colocar o link dessa nota técnica aqui na descrição do vídeo. Como eu falei para vocês, eu não sou especialista em economia, mas a gente tem aqui uma nota técnica que eu acho que é super válida. Eu não vi em nenhum meio de comunicação grande, assim, essa nota técnica. Eu vi, na verdade, na comunicação de uma universidade pública, que é lugar de... e gente que é vagabundo e não gosta de trabalhar e gosta de falar no gênero neutro. Entendam sarcasmo, vocês precisam entender sarcasmo. Eu vi o link dessa nota técnica numa dessas universidades aí e quis trazer para vocês esse resumo que nós lemos aqui. É um resumo de uma matéria que está disponível no site do Gov, então o link vai ficar aqui para vocês lerem também. Não esqueçam de procurar entender minimamente sobre qualquer tipo de assunto antes de acreditar em falácias, fake news e vídeos sensacionalistas aí que levam para qualquer vertente, tá, gente? Ousem usar a capacidade de vocês para duvidar do que tem por aí, porque muito tem se falado que a economia vai quebrar se diminuir a jornada 6x1. Pode ser que tenham haters aqui, porque esse meio do empreendedorismo, eu sou uma empreendedora, e eu sei que esse meio do empreendedorismo, ele tá abarrotado de coach, de piramideiro, de gente mentirosa, de gente loroteira, e de gente que é contra direito trabalhista e que acredita naquela conto da carochinha de que se tirar todos os direitos do trabalhador, ele vai negociar com o patrão. E a reforma trabalhista da Argentina tá aí pra gente ver o que acontece quando a gente abre mão de direito trabalhista, tá? CLT não é desonra pra ninguém. Inclusive, eu trabalhei muitos anos CLT e voltaria super pra... Não qualquer um,
Mas eu tive empregos CLT aí que pagavam muito bem, eu tinha meus direitos ali todos assegurados, fundo de garantia, tudo bonitinho, sempre trabalhei direitinho. Então é isso, tá bom? Não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal, deixa a sua opinião. Beijo e até o próximo.